Olá pessoal, eu sou José Martins, trabalho na Ericsson Gestão e Serviços na equipe de treinamentos. Desejo boas-vindas nesse workshop sobre componentes do sistema irradiante de telefonia móvel. Qual é o nosso objetivo? É apresentar os equipamentos e componentes do sistema irradiante. Bom, basicamente esses componentes eles são divididos em dois grupos. Os grupos dos componentes passivos do sistema, ou seja, são componentes que não necessitam de uma tensão ou de um controle, de uma gerência para ele operar, e também os componentes ativos do sistema. Esses sim são componentes que necessitam de tensão ou de corrente elétrica, né, para que os mesmos entrem em operação. Então vamos iniciar falando um pouquinho desses dois grupos de equipamentos. Bom, primeiramente vamos falar dos componentes passivos. Então, só para a gente recapitular, são componentes que, a princípio, eles só necessitam do sinal de RF, né, para eles cumprirem a função na qual eles foram projetados. Ou seja, não necessitam realmente de uma tensão elétrica para que o mesmo entre em operação. Bom, quais são esses componentes? Bom, o primeiro deles são os cabos, né? Os cabos de RF, que entra nesse grupo, tanto os cabos feeder, né? Que é dividido aqui no Brasil em dois grupos, né? O cabo feeder com bitola de 7 oitavos e o cabo feeder com bitola 1 mais 5 oitavos, não é? Que é para distâncias um pouco mais longas, né? Normalmente acima de 50 metros. Entra também nos elementos passivos o jumper, não é, pessoal? Que é o cabo de meia polegada, né? Utilizado muito para interligar componentes, né? Por ele ser um cabo mais fino, mais flexível, ele tem essa missão de interconectar os equipamentos. Bom, outro componente que é passivo é o diplexer. A função básica dessa unidade é combinar duas frequências, né, ou duas bandas diferentes em uma mesma saída de RF. Então a gente tem aqui, por exemplo, duas bandas. Nós estamos mostrando aqui a banda 3, que é 1800, e a banda 5, que é 850. Essas duas bandas estão sendo combinadas através desse diplexer, e nesta saída nós temos as duas bandas saindo pela mesma porta. Então ele nada mais é do que um combinador de diferentes bandas. Vale dizer para vocês que normalmente os componentes que a Ericsson fornece, duplex, triplex ou quadriplex, que a gente vai ver na sequência, todos eles possuem a característica de DC bypass. Ou seja, quando nós iremos injetar tensão em alguma entrada desse componente, essa tensão, existe uma tendência a ir para todas as outras portas de RF. Então, por exemplo, se nós injetarmos uma tensão nessa porta onde nós temos aqui o 1800, essa tensão vai tender a ir em direção à porta comum e também vai tender a ir em direção a outra porta de RF. Então, quando a gente fala que o nosso equipamento ele é DC/AISG bypass, quer dizer que nenhuma dessas portas de RF nós temos o DC block interno. Ok? Então, essa é uma característica que normalmente a Ericsson entrega nos seus equipamentos. Bom, um outro elemento passivo é o triplexer. O triplexer, basicamente, ele está fazendo a função de combinar três bandas ou três frequências e saindo por uma mesma porta comum, combinando todas as frequências. Então ele é muito parecido com o diplexer, a diferença é que ele tem agora combinação de três diferentes frequências ou bandas. Semelhante ao diplexer e o triplexer, nós temos então o quadriplexer, que ele tem as quatro entradas, combinando todas essas entradas de RF em uma única saída comum. Então aqui você pode estar colocando diversas frequências, por exemplo, diversas bandas, e todo mundo saindo combinado em uma porta comum. Uma coisa interessante também, pessoal, que tanto o diplexer, triplexer e o quadriplexer, a gente sempre está falando que ele vai combinar diferentes frequências para sair o sinal de RF em uma mesma porta.
Mas vale lembrar para vocês que nós temos o caminho inverso também. Então, se nós injetarmos nessa porta comum diversas frequências, claro, né, que sejam combinadas com as saídas, ele também vai separar essas bandas para que todas elas saiam na porta correta. Então, esses componentes, ao mesmo tempo que eles estão combinando diferentes frequências ou bandas em uma mesma porta comum, ele também tem a missão de fazer o inverso, ou seja, de pegar várias frequências que já estão combinadas e separá-las também de acordo com o valor, né, de cada uma das portas de RF. Bom, continuando a explanação sobre os componentes passivos, nós temos aqui o DC Block. Bom, o DC Block ele é um componente que ele pode ser usado em qualquer uma das bandas de operação, ou seja, ele é um elemento que ele pode ser utilizado em qualquer posição, né? Ou seja, ele não está sendo limitado pela banda, né? Pela frequência. Tanto é que esse modelo que a gente está vendo aqui é um modelo que ele vai de 0,8 GHz, ou seja, 800 MHz, até 2,5 GHz. É claro que os DC Block que a gente envia para campo hoje, ele está preparado para atender tanto a banda do 700, né, que é a banda 28, até a banda do 2600, que é a banda 7. Ele já é preparado para atuar em qualquer uma das bandas de operação. Bom, mas o que faz o DC Block, pessoal? Ele, na verdade, a função dele é bloquear a tensão em alguma saída de RF ou entrada de RF. Então, o DC Block, normalmente nós utilizaremos eles nesses elementos que nós acabamos de estudar. Ou a gente vai usar ele para bloquear a tensão em um duplex, ou em um triplex, ou em um quadriplex. Então, ele é um elemento que quando a gente coloca ele em determinada porta de RF, naquela porta de RF ele só vai deixar passar o que é sinal de RF, sinal de celular, não é? Mas ele vai bloquear toda e qualquer tensão DC. Por isso que ele chama DC Block. Então, a saída de RF é onde eu não desejo ou não posso ter tensão, eu preciso obrigatoriamente colocar um componente DC Block. Mais um componente do sistema irradiante, considerado como componente passivo, é a EHCU. Essa unidade tem a função de combinar, por exemplo, diferentes tecnologias que operam na mesma banda, ou seja, na mesma frequência. Como exemplo, nós temos aqui a nossa EHCU, combinando, por exemplo, o GSM da banda 5. Então, nós temos operadoras que trabalham com GSM na banda 5, que é 850 MHz, e também o WCDMA na banda 5, que é 850 MHz. Então, imagine que eu tenho apenas uma antena da banda 5, mas eu tenho duas tecnologias para colocar nessa mesma antena. Então, eu coloco, por exemplo, uma híbrida, que vai fazer essa combinação. Ok? Então, muita gente confunde, por exemplo, o diplexer, né? Que ele vai combinar diferentes bandas, ou seja, diferentes frequências, em uma mesma saída comum. Já a híbrida não. A híbrida vai combinar, por exemplo, diferentes tecnologias, porém de mesma banda. Essa é a grande diferença entre os dois. Temos também um componente chamado MCM. O MCM é muito utilizado para sistemas indoor, shopping center, túneis, ou seja, onde você precisa compartilhar o mesmo sistema irradiante de, por exemplo, diversas operadoras. Então, a gente tem situações onde eu tenho um sistema irradiante já existente. Imagine um shopping center, né? Tem um sistema irradiante comum, né? Para todas as operadoras. E imaginem que naquelas antenas que estão distribuídas no shopping, eu preciso levar até aquelas antenas diversas operadoras, um sinal de diversas operadoras. Então, o multicasting matrix é o mais adequado nessa situação. Quando você quer combinar diferentes, por exemplo, diferentes operadoras em um mesmo ramo de RF.
Bom, componentes ativos, pessoal. Então, até agora nós falamos sobre os componentes passivos, né, que não necessitam de tensão e ou controle para operar. Bom, em relação aos componentes passivos, qual que é o primeiro componente que a gente tem que levar em consideração? Bom, o primeiro componente é o hatch. Ele é uma unidade que vai acoplada à nossa antena celular. E esse hatch, a missão dele é nós podermos fazer o ajuste de tilt elétrico da antena de forma remota. Bom, então vamos explicar um pouquinho melhor o que seria isso, pessoal. A nossa antena, ela é posicionada na torre e é levado em consideração alguns parâmetros de projeto, não é, pessoal? Quais são eles? Por exemplo, a altura da antena. Então, ao instalar uma antena, por exemplo, você tem que verificar em qual altura o projeto, né, pediu que a mesma fosse instalada. Então, tem todo um procedimento para que você faça a instalação na altura correta. Além disso, tem também o posicionamento em relação ao azimuth da antena, ou seja, é a direção aonde essa antena está sendo apontada, né? Então essa verificação ela é feita com a bússola. Então a bússola é que vai nos dar a direção correta da nossa antena. Vale lembrar que a gente tem que ficar muito atento quanto ao norte verdadeiro, ao norte magnético, né? E à declinação magnética. Então tudo isso daí tem que ser levado em consideração ao você ajustar uma antena. Lembrando, pessoal, nós temos aí o norte magnético e o norte verdadeiro. A diferença entre os dois é a declinação magnética. Então a gente tem que ficar atento, porque o valor da declinação magnética pode ter variações dependendo da região do nosso país onde você está fazendo a implantação do sistema. Bom, então falamos de altura da antena, azimuth. Qual é outro item importantíssimo que nós temos que levar em consideração em relação à instalação da antena? Em relação ao tilt mecânico, pessoal. Então, o tilt mecânico ele é o posicionamento da antena em relação a quantos graus a antena está inclinada. Então, se uma antena estiver inclinada para cima, ele é considerado up tilt. A antena inclinada para baixo, ele é considerado down tilt. Então vejam que esses itens são extremamente importantes para nós definirmos a área de cobertura na qual aquela antena vai estar irradiando o sinal. Bom, e por último, pessoal, em relação à área de cobertura, nós temos o tilt elétrico da antena. Então toda antena ela é projetada para nós termos também um ajuste de tilt elétrico. Esse tilt elétrico ele tem duas formas de ser alterado. Primeiramente, o tilt elétrico pode ser alterado de forma manual, ou seja, você manualmente vai lá e ajusta o valor do tilt elétrico de acordo com as premissas de projeto. Isso é importante, pessoal, a gente levar muito a sério o posicionamento da antena em relação ao projeto, porque isso é que define o sucesso da sua instalação. A outra coisa que você pode fazer para ajustar o tilt elétrico é instalar um equipamento que vai fazer isso para você. Aí é que entra o nosso hatch. O nosso hatch é um motorzinho que ele é acionado por comando, pessoal. Então, quando a operadora ou o operador da rede deseja alterar o valor do tilt elétrico, ele vai dar um comando e esse motorzinho vai variar o valor do tilt elétrico, variando desta forma a cobertura do sinal irradiado por aquela antena. Então, aqui do lado nós temos os valores, né, do tilt elétrico. Então, nós temos aqui um diagrama de radiação. Mais cinza claro aqui é o diagrama de radiação quando a vareta está a 0 grau. O verde um pouquinho mais claro é o diagrama de radiação quando a vareta está a 6 graus. E, por exemplo, a 8 graus, você percebe que temos uma área de cobertura menor. Então, pessoal, a combinação de altura da antena, azimuth, tilt mecânico e tilt elétrico define como que aquela antena vai estar irradiando o sinal celular. Então, vejam que todos os itens são extremamente importantes. Bom,
Então, como elemento ativo, o nosso equipamento vai ter um motorzinho interno que vai ser variado, né? Ele vai fazer a variação do tilt elétrico da antena. Então ele precisa de corrente, ele precisa de tensão, ele precisa de controle para estar operando, não é isso? Então nós temos aqui diversos fabricantes de heads, não é? E uma coisa extremamente importante é que cada fabricante da antena usa heads de sua própria fabricação. Ou seja, se você tem uma antena, por exemplo, da RFS, o seu hatch obrigatoriamente tem que ser da RFS. Então, não adianta você ter uma antena de uma marca X e o hatch de uma marca Y. Eles não serão compatíveis. Aqui nós temos alguns valores de tensão e corrente de consumo desses equipamentos, né? Então, só para nós termos uma ideia, na banda 5, que é 850, temos uma tensão de 16 volts e meio e uma corrente de 75 miliamperes durante a operação do hatch. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que ele opera. Outra coisa importante é que o range de tensão de operação desse hatch ele é muito grande, né? Ele varia lá na casa de, por exemplo, 12 volts e vai até 34 volts, 36 volts. Então, por isso que você vê que um hatch operando a 16,5 volts, o outro a 30 volts, esse outro aqui a 17 volts, né? Então, qualquer uma dessas tensões, o equipamento opera de forma normal. Um outro item bastante importante, que é considerado componente ativo, é o nosso TMA, pessoal. Então, o TMA é uma peça fundamental para determinados projetos, né, para determinados sites do cliente. Então, o que acontece? Nós temos aqui um desenho mostrando para a gente a nossa torre, que é a torre onde estão os nossos equipamentos, né, que farão a comunicação, por exemplo, com o nosso smartphone, né? Então, o nosso smartphone, para você fazer determinadas funções nele, ele tem que estar em contato direto com o nosso sistema. E isso chama-se downlink. Então, downlink é o sinal que sai da nossa torre e vai em direção ao seu smartphone ou seu equipamento móvel. Então, é o sinal de descida. E nós temos também um sinal contrário, não é? É o sinal que o nosso equipamento, né, o nosso equipamento móvel, envia para a nossa torre, né, para os nossos rádios lá que a gente vai instalar na torre. Então vejam que para o nosso smartphone funcionar, eu tenho que ter essas duas componentes. O downlink, que é o sinal da torre para o equipamento móvel, e o uplink, que é o sinal do equipamento móvel para a torre. Isto é extremamente importante. Então, pessoal, sabendo disso, a gente começa a entender qual que é a real aplicabilidade do nosso TMA, né? Então, TMA, ele é passando já para o português, né? Ele é um amplificador montado na torre. Então, pessoal, tem um detalhe importantíssimo. O sinal de downlink, que é o sinal que vem lá da torre em direção ao seu aparelho móvel, ele é um sinal muito forte, ele é um sinal que tem 40 watts, 60, 80 watts, dependendo da configuração que se faz. E o valor da potência que sai do nosso equipamento móvel em direção à torre é muito baixa essa potência. Então está na casa aí do 0,5 watts ou 500 miliwatts. É uma potência muito baixa. Então, pessoal, fica claro diante dessa explicação que o nosso downlink não necessita de amplificação. Porém, o uplink precisa. Então, o TMA faz justamente isso. Ele vai amplificar somente o sinal de uplink. Ok? Então, esse daqui é um elemento muito importante para sites onde eu preciso de uma área de cobertura maior, como, por exemplo, estradas ou cidades muito pequenas, né? Onde eu tenho baixo tráfego e desejo fazer uma cobertura maior. Então, o TMA é muito aplicado nessas situações, porque ele vai amplificar
um sinal muito fraquinho que chega na torre, que é o sinal do uplink. Ok? Bom, o TMA nós temos alguns modelos, né? O modelo mais recente, o mais atual, que é o que normalmente está indo para campo, é um TMA que nós chamamos de ATMA. Então ele tem um A na frente aqui, ó. E o que diferencia ele dos demais? Bom, basicamente ele também é um amplificador de uplink, mas o que diferencia ele é que ele já tem uma conexão com o hatch. Lembra do hatch que a gente acabou de ver agora? Ele não precisa de uma alimentação, ele não precisa de controle. Então, nós temos que ter um cabo de sinal chegando ao hatch. E o ATMA possui uma saída diretamente, que pode conectar diretamente ao nosso hatch. Ok? Bom, aqui nós temos alguns exemplos. Então, nós temos o TMA single. O que é o TMA single? O TMA single é o elemento que eu tenho apenas uma entrada e uma saída. Vejam, uma entrada e uma saída. O TMA double eu tenho duas entradas e duas saídas. E o ATMA, ele tem duas entradas e duas saídas. Pessoal, vale lembrar que esses elementos, eles precisam ser instalados na posição correta. Então, sempre que você vai instalar algum equipamento, por exemplo, esses daqui são equipamentos de fabricação Ericsson. Sempre a letra, o nome da Ericsson tem que ficar, não pode ficar de ponta cabeça, né? Então, ele tem que ficar sempre nessa posição. Isso é tão importante que nesse modelo aqui, que é muito comum em campo, nós temos inclusive uma seta indicando, ó, o lado correto de montagem. Então veja aqui a setinha para cima, né? Então isso é importante. E a outra coisa que é muito importante, ele sempre vem com as identificações. Então nós temos aqui, por exemplo, identificado RBSA, RBSB. Esse daqui são os cabos que vêm, né, lá da nossa RBS ou do nosso rádio. E do outro lado nós temos aí a identificação escrito anti. Você tem o anti-A e o anti-B. Bom, o anti-A e o anti-B são os cabos que vão em direção à nossa antena. Então, pessoal, é muito importante isso. Parece que não, mas é uma informação valiosa no momento de você fazer as conexões lá no alto da sua torre. Muitas vezes a gente pega situações em que o colega instalou ao contrário, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Bom, aqui também nós temos alguns valores de tensão, de corrente para todas essas unidades aí. São só alguns exemplos, tá, pessoal? Então ele funciona também lá na casa dos 16 volts até o 30 volts aí a tensão dele, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Então quem que é o responsável em enviar tensão ou corrente, né, até as unidades? Essa é uma informação importantíssima. Então os nossos rádios, pessoal. Então, olha só, nós temos aí uma situação bastante importante para entender. Bom, vamos lá. Quando eu tenho um sistema somente com o RIO, quando eu tenho uma situação somente com o hatch, eu poderia colocar o hatch conectado diretamente ao rádio, tá? Então, esses rádios aqui são os rádios outdoors, ou os rádios para sistemas main remotes. Eu tenho saídas aqui que são de uso exclusivo do hatch, tá bom? O rádio indoor, que é o rádio, por exemplo, para gabinetes macros, né, 6102, 6201, esse sistema eu preciso enviar atenção para o hatch, por exemplo, a partir da saída de RF. Tá? Então, eu tenho que ficar muito atento a isso. E na apresentação futura vocês verão como que a gente faz esse cabeamento. Então vamos partir aqui para a nossa teoria. Bom, o que é importante, pessoal? Esses rádios aqui, quando eu tiver um sistema TMA, por exemplo, que eu preciso da tensão chegando via cabo de RF, eu preciso liberar a tensão nas saídas de RF. Tá? Então, da mesma forma como esse aqui libera, né? E normalmente eu tenho aqui o RFA e o RFB. Tá? O RFA
é o que normalmente é utilizado para enviar a tensão de controle e de operação do hatch e a tensão de operação do TMA. O RFB, opcionalmente, eu posso liberar a tensão para sair da RFB. Ok? Uma coisa importante, pessoal, o rádio 2219, ele está até destacado em vermelho aqui, ó, então a gente quer chamar muito a atenção de vocês. O rádio 2219, quando ele tiver, por exemplo, um TMA, né, ou um hatch, eu vou precisar usar um elemento chamado RMU, Radio Modem Unit. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Então essa unidade aqui ela funciona de forma diferente. Bom, quando o nosso rádio está próximo à antena e eu tenho o sistema hatch para operar, o sistema hatch pode ser conectado diretamente na porta chamada ALD. Ok? Então, rádio no alto da torre próximo da antena que contenha sistema hatch, eu posso conectar direto na ALD. Esse desenho ilustra bem. Então aqui está mostrando apenas o cabeamento do hatch, tá? Não está mostrando o cabeamento de fibra ótica e nem de energia do nosso rádio. Então aqui, quando a antena com o hatch está no alto da torre junto com o rádio, eu vou ter um cabo saindo diretamente da posição ALD, indo em direção ao hatch. Então essa é a situação mais simples que a gente tem, mais tranquila que a gente tem. É feito dessa forma. Bom, quando o nosso rádio está longe da antena, então o que acontece? Eu não tenho um cabo comprido o suficiente da porta ALD que vá diretamente ligada ao hatch. Então eu preciso liberar a tensão e controle do hatch a partir da porta de RF. Então nós temos o RFA e aqui nós temos o RFB. Então toda a parte de tensão e controle sai sempre pela RFA. Então se eu for energizar, né, ou controlar um hatch através do cabo de RF, eu vou ter que sair na porta RFA, tensão e controle do hatch. Ok? Pessoal, olha só que coisa importante, hein? Opcionalmente, eu poderia ter saída de tensão no porte RFB, ok? Essa situação somente é esperada, né? Somente é configurada quando eu tenho o conjunto de TMAs single, ou seja, o TMA single ele vai ter um TMA para amplificar o downlink nesse cabo e um TMA para amplificar o downlink nesse cabo. Então são TMAs independentes. Então por isso é que eu teria que liberar tensão aqui nesse caso. Isso está cada vez mais raro, tá, pessoal? Isso aqui é mais a título informativo para vocês. Atualmente a gente usa o TMA Double, né? Que é o ATMA. Bom, quando eu tenho essa situação, então eu teria aqui o rádio instalado longe da nossa antena que está lá no alto. Olha lá, e eu tenho o sistema hatch. Então agora eu não tenho mais um cabo de hatch para ligar na porta ALD aqui, ó. É muito longe, às vezes são 60, 70, 80 metros de torre. Então eu não tenho um cabo disponível muitas vezes para essa situação. Então o meu sinal de controle e a alimentação do meu hatch vai sair a partir da porta RFA do rádio. Então vejam, olha que importante. A porta RFA será responsável em encaminhar pelo cabo de RF tanto o sinal de RF, né, o sinal celular, quanto o controle do hatch, quanto a tensão para o hatch funcionar. Então, nesse cabo de RF vai sair tudo isso. Então ele vai vir aqui para o alto da torre e vai entrar agora numa nova unidade. Essa nova unidade, que a gente vai falar um pouquinho para vocês daqui a um minutinho, ela chama-se RIU, que é o Hatch Interface Unit. Essa unidade é responsável em separar o sinal de RF
com o sinal de alimentação e controle do RET, ok? Então, sistemas onde eu tenho o rádio longe da minha antena, com o sistema RET, obrigatoriamente eu uso o sistema RIO, ok? Bom, qual unidade auxilia no direcionamento da tensão barra corrente e extrai do feeder a alimentação e controle para o reto? Olha ele aí, é esse camarada chamado RIO, ok? Então o RIO é muito importante, por quê? Porque ele também tem o lado correto de conexão dos cabos de RF. Você tem o lado aqui de conexão chamado RBS e o lado de conexão chamado ANT. Então, RBS é o cabo de RF que vem em direção ao rádio, a porta RFA do rádio. E a porta ANT é a que vai em direção à antena. Então, pessoal, muito cuidado ao conectar isso, porque muitas vezes o pessoal acaba se confundindo e colocando em posições contrárias, e aí não vai funcionar mesmo o sistema. Bom, ele também tem, né, pessoal, a saída do RET, olha aqui. Então aqui é a conexão do RET, ok? É um cabo que sai direto daqui que vai em direção ao RET que está na antena. Uma outra coisa, talvez uma das mais importantes também, é em relação a essa chavinha aqui dentro. Ó, isso aqui é um acrílico transparente que mostra para a gente como que está uma chave que fica aqui escondida. Essa chave ela pode estar ligada, ou seja, em on, ou ela pode estar desligada em off. Bom, o que faz essa chavinha, pessoal? Essa chavinha libera tensão na saída ANT. Olha que coisa interessante, pessoal. Então a chavinha, quando está em on, essa chavinha libera tensão na saída ANT. Quando que eu preciso de tensão indo para a antena? Quando eu tenho um TMA, pessoal. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um TMA, a chavinha tem que estar em on para liberar a tensão que vai entrar na porta RBSA do nosso TMA. Ok? Quando eu deixo a chave em off, pessoal? Quando eu tenho um cabo ligado diretamente do RIO na porta da antena. Então, nesse caso, eu deixo em off, que é para não liberar a tensão que vai em direção à antena. Então, isso é muito importante. Talvez aí seja um dos erros mais comuns que nós temos em campo aí durante as nossas instalações. RIO em on ou RIO em off. Bom, outra coisa importante, pessoal, muito importante mesmo. Nós temos dois modelos de RIO, tanto um quanto o outro, pessoal. Olha aqui, esse aqui é o RIO modelo 1, esse aqui é o RIO modelo 2. Mas tanto o RIO modelo 1 quanto o 2, nós temos aqui as identificações. Ó. A saída que vai para RBS, a saída que vai para ANT, não é? Saída que vai para o RET, e aqui nós temos a chavinha on e off. Ela também tem a mesma chavinha on e off. Ok? É a mesma explicação que eu acabei de falar para vocês desse RIO modelo 2. Tá? Detalhe, essa chavinha de on e off você muda muito facilmente. Você, com a mão mesmo, você vai lá e altera, né, para ligado e desligado. Agora, essa chavinha aqui do RIO 2, não. Isso aqui, você precisa ter a chave Torx para poder abrir essa tampinha, para que você consiga mover ali a chave para deixar em on ou deixar em off. Então, pessoal, muita atenção ao manusear esse acrílico. Para quê? Para não perder nenhum parafuso, não deixar essa tampinha aberta, né? Porque vai entrar água, vai prejudicar aí a operação do equipamento. Tem um anel O-ring também ali que você tem que verificar para deixar na mesma posição, né? É claro que isso aqui são algumas recomendações importantes. Então, tenha sempre aí as ferramentas adequadas para lidar com qualquer equipamento, inclusive com isso daqui, né? Nós já vimos muita coisa errada em campo aí e a gente não quer ver com vocês coisa feita errado aqui, pessoal. Bom, vamos ver uma aplicação de um sistema que nós temos aí, o rádio
Então o rádio está aqui, ó, nós temos aqui o anti-A, que é a saída de RF-A, e o anti-B, que é a saída de RF-B. Então o anti-A, quando é configurado via software, né, um hatch, ele vai sair pelo RF-A, atenção e controle do hatch. Então o que é que sai nesse cabo? Sai TX mais RX, né, pessoal? Que é o componente aqui de RF, mais atenção, né, e controle do hatch. Sai por aqui. Chegou lá no rio, na porta RBS, o que o rio vai fazer? Ele vai extrair tensão e controle do hatch e vai sair na portinha hatch, que você vai interligar o seu hatch. Temos também a saída anti, que vai ligar na nossa antena, ok, pessoal? Então isso aqui é um desenho representativo aqui de um jumper ligando na antena. O que é importante dizer, pessoal? Como esse jumper está conectando diretamente o anti para a antena, a minha chavinha tem que estar como? Tem que estar em off, tem que estar desligada para não sair tensão nessa porta. Isso é importantíssimo. Uma atenção muito especial aqui, galera. Aqui nós temos um modelo de rádio chamado 2219. Esse rádio, pessoal, ele tem uma característica que ele não consegue enviar a tensão e controle a partir da porta RFA. É isso mesmo, pessoal. Então aqui, quando eu for usar esse modelo de rádio e eu tiver um hatch, ou se eu tiver um TMA, ou seja, elementos ativos, né, que precisam de tensão, eu sou obrigado a colocar um elemento chamado RMU, que é esse camarada aqui, ó. Vamos tentar entender como que esse rádio trabalha. Então aqui nós temos um comparativo, né, entre o rádio 2219 e os demais rádios. Ok? Então o que acontece? Os demais rádios, ele possui circuitos internos que é capaz de jogar na saída RFA, na saída de RF do rádio, tensão, controle e corrente para o meu TMA e para o meu hatch. Olha que bacana, então diretamente do cabo de RF já sai, além do sinal de RF, tensão e controle. Muito bem. O rádio 2219 não possui esses circuitos internos. Então, como que eu faço para jogar a minha tensão e controle no meu cabo de RF? Bom, lembram da saída que eu expliquei para vocês agora há pouco, chamado ALD, Antenna Line Device? Essa saída, ela é considerada a saída de energia para o RF. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui um RMU, tá? É chamado de RMU, aonde eu vou fazer um cabeamento entre o ALD e o RMU. No meu RMU eu vou ter aqui uma saída chamada RBS, que é a saída que eu ponho um jumper indo em direção ao RBS. Então normalmente isso aqui vai ser o jumper saindo do RFA, entra na porta RBS do meu RMU. E a porta anti do meu RMU vai em direção ao alto da torre. Vai em direção, por exemplo, a um TMA ou a um hatch também. Tá? Então, isso aqui é uma aplicação do rádio 2219 que obrigatoriamente tem que ter o RMU se eu tiver que enviar tensão para o alto da torre através do cabo de RF. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, vamos lá. Quando eu tenho o meu rádio 2219 do lado da antena, ou seja, pertinho da antena, e eu tenho o sistema hatch, o que acontece? Eu ligo direto da porta ALD para o hatch. Ponto. Isso aí perfeito, igual aos outros. O meu problema começa quando eu tenho o meu rádio 2219, por exemplo, distante da antena. Então, olha lá, pessoal. Como eu não tenho aqui a saída RFA com tensão e controle, eu tenho que injetar essa tensão e controle a partir de um RMU. Então, por isso que ele está aqui, para injetar a tensão e controle no feeder, ok? No cabo de RF. E isso vai em direção ao alto da torre,
que vai chegar no rio. Bom, o rio nós já estudamos agora, não é? Então o rio tem a saída do hatch, que vai vir para cá o sinal de tensão e controle do hatch. Bacana. Quando eu tenho aqui, pessoal, um sistema onde eu tenho o rádio 2219 e eu tenho lá em cima o TMA, nesse caso é um ATMA, né, que tem a saída direto para o hatch. E eu preciso então enviar a tensão para lá, não é? Então, mais uma vez, existe a necessidade de eu colocar um RMU. Para quê? Para injetar a tensão no cabo de RF. Que aí sim ele vai levar a tensão para energizar o TMA e também para controlar e energizar o hatch. Muito bom. Bom, quem que vai ser responsável em conduzir tensão e corrente até as unidades? Pessoal, o cabo feeder, não é? O cabo de RF. Então, essa é uma coisa interessante, né? Além do RF que ele é projetado para enviar, ele vai levar em sua estrutura também tensão e controle. Olha lá, pessoal, quais unidades do sistema irradiante não podem receber tensão e corrente? Bom, olha lá, acabei de falar para vocês, não é? Que o rádio ele é um elemento que vai fornecer a tensão para ser enviada ao sistema irradiante, não é? A partir das portas de RF. Então, apesar dele ser uma unidade que fornece tensão, ele não pode receber tensão de nenhum outro elemento do sistema. Ok? Agora vocês começam a entender, por exemplo, aonde que eu preciso colocar os elementos que nós chamamos lá no início do workshop, que nós chamamos de DC Block. Então, pessoal, aonde eu tiver essas unidades conectadas ao sistema irradiante, eu não posso deixar chegar tensão até essas unidades. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar uma unidade chamada DC Block. A mesma coisa vale para a antena. A nossa antena também, a gente tem aqui sistema de RF que não é permitido que se leve tensão até ela. Bom, verificações iniciais. Pessoal, quando a gente trabalha com sistema irradiante, muitas vezes a gente está trabalhando com sistemas onde já existem cabos de RF já em uso, né? Ou seja, cabos existentes no sistema. Então, muitas vezes você vai ter um sistema em operação, ou seja, em pleno funcionamento, e você vai ter que trabalhar em cima disso. Então, vale sempre algumas recomendações iniciais. Quais são elas? Primeiro, pessoal, por você estar mexendo ou trabalhando, né, em uma rede que já está em operação, você tem que se preparar antes de iniciar a atividade, vendo se você tem todos os equipamentos necessários. Isso inclui modelos de equipamentos, modelos de duplex, triplex, quadriplex, conectores de RF, né? Ou seja, você tem que observar se os conectores que você tem é compatível com o cabo de RF que você vai reutilizar, por exemplo, em campo, se a quantidade de jumper que você recebeu é suficiente, se os conectores dos jumpers eles são do tamanho correto, não é, pessoal? Então, a gente tem que ter uma visão geral de tudo que você vai fazer para a gente não ter surpresas no meio do caminho. Então, a primeira coisa é isso. Verifica se o seu ferramental está correto e se todos os equipamentos que você recebeu e componentes, né, são suficientes para você fazer a instalação. Outra dica importante, sempre que você for mexer num sistema já em uso, sempre faça uma verificação da identificação desses elementos. Ok? Por quê, pessoal? Porque muitas vezes você tem cabos antigos que foram remanejados muitas vezes, ou foram trocados, substituídos, e não tem uma identificação correta muitas vezes, né? Então é muito importante você fazer um batimento desses cabos aí, para que você tenha certeza do que você está mexendo. E um detalhe, né, pessoal? Quando você for trabalhar em um sistema já existente, é sua responsabilidade reidentificar todos os cabos desse feeder que você está reutilizando. Então, se você está reutilizando o feeder, você vai ter que, depois que fez a atividade, vai ter que deixar com todas as identificações novinhas em folha. Mais uma dica importante.
Como você vai trabalhar, em alguns casos, em sistemas que estão em operação comercial, o que isso significa? Que eles estão com sinal de RF passando por esses cabos. Então você não pode simplesmente chegar lá e desconectar esses cabos. Você tem que ter autorização para fazer atividade. Essa autorização ela tem que ser autorizada tanto pelas pessoas Ericsson quanto pelo cliente, não é? Então a gente não pode chegar lá e do nada desconectar os cabos. Por quê, pessoal? Nesses cabos provavelmente teremos assinantes utilizando esse meio, né? Onde as chamadas, né, os serviços que estão sendo prestados para os assinantes estão passando por esses cabos. Então, uma vez que eu desconectar esses cabos, aquele serviço tende a parar de funcionar. E outro detalhe, pessoal, por se tratar de cabos que possuem uma energia de RF neles, esses cabos podem sim machucar vocês com queimaduras de RF. Então, muito cuidado ao colocar a mão nesses conectores, nesses cabos, porque vocês podem sofrer queimaduras de RF. Ok? Então, essas são algumas dicas. E por último, né? Sempre é bom você anotar, fazer um desenho, pessoal, de tudo que está conectado naquele elemento, naquele setor, por exemplo, que você vai fazer atividade. Por quê? Porque se você precisar voltar esses cabos como estavam, se você não fez um desenho mostrando de como que estava cada conexão, a chance de você não conseguir voltar ao normal esse sistema é muito grande. Então sempre tenha em mente que você tenha que fazer um projetinho também do que está instalado para que você não tenha problemas no momento de refazer a instalação caso haja algum problema. Tudo bem, pessoal? Então, essas são dicas valiosas. Trabalhe sempre com equipamentos de segurança, sempre dentro aí das autorizações dos clientes, não é? Para fazer as atividades, e sempre faça atividades de sistema irradiante setor por setor, né? Ou seja, você quando vai fazer as atividades, você não para os 3 setores ao mesmo tempo. Procure paralisar um setor de cada vez. Só comece a atividade no setor seguinte quando o anterior estiver com tudo ok. Então isso é muito importante e essas dicas com certeza serão muito valiosas no dia a dia de vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso workshop inicial sobre componentes de sistema irradiante. Na sequência aí nós teremos um sistema irradiante passo 2, né? É um treinamento um pouco mais avançado que vai mostrar algumas teorias de conexões dos cabos de RF, né? Ou seja, aonde que a gente coloca DC block, aonde que a gente deixa o rio ligado em on ou em off, não é? Então ali vai ter algumas dicas muito valiosas com vocês. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado e o desejo nosso é que vocês tenham muito sucesso e que vocês façam um excelente trabalho em campo aí. Um grande abraço e fiquem com Deus.